Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira do Brasil. Assista esse vídeo até o final para aprender a como manter o foco nos estudos. Eu sou o professor Júlio Reiser e em nome do Focus Concurso eu trago para você essa informação nesse vídeo que você está conferindo aqui no nosso canal do YouTube. Por isso, deixa a sua curtida, faça a sua inscrição e deixa aí o seu comentário também, porque eu tenho o maior prazer em compartilhar com você essa informação e essas técnicas e sugestões para que você consiga manter o foco nos estudos. E quando a gente fala sobre foco nos estudos, a gente fala também sobre o quê? Sobre a necessidade de manter a concentração. A concentração nos estudos é algo essencial, porque isso ajuda você a avançar no conteúdo, a concentração ajuda você a absorver melhor o conteúdo e a concentração ajuda você a entender, então a aprender. A concentração é importante para você aprender, a concentração é importante para você fixar, a concentração é importante para você lembrar do conteúdo estudado, lembrar de tudo aquilo que você está estudando e que obviamente é necessário para a sua prova, é necessário para o seu concurso, é necessário ali para você resolver as questões. Muitas pessoas têm problemas com a concentração. Esses problemas podem ser problemas da ordem fisiológica mesmo, pode ser da ordem cognitiva, pode ser até um transtorno e déficit de atenção. Por isso, para casos mais exagerados, para casos mais graves, é necessário sim a procura por um profissional, pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, que consiga identificar se existe um problema maior relacionado ao déficit de atenção. Mas muitas vezes a questão relacionada à concentração pode ser resolvida com alguns exercícios básicos, com alguns testes simples que você mesmo vai poder aplicar nos seus estudos. Então, quando a gente fala de concentração, a maioria das pessoas que estuda aí fala sobre uma palavrinha, que é importante, que é comum e que é muito usada no dicionário do concurseiro, que é o tal do foco. É difícil manter o foco. Como eu faço para manter o foco, professor? Eu começo a estudar, eu perco o foco daquilo que eu estou estudando, de repente eu me distraio com outras coisas, de repente eu me distraio com outras situações e quando eu vejo, eu já estou longe, meu pensamento está longe, estou pensando coisas que não tem nada a ver com o meu estudo. Já passou por isso aí? Você já passou por essa situação? Já enfrentou essa situação? Se já enfrentou, deixa aí nos comentários. Comenta aí se este é um problema que você enfrenta também. Mas vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala sobre a questão do foco, tá? A gente fala sobre os seus estudos. A primeira coisa que você tem que cuidar é o seguinte: o lugar onde você está estudando. O lugar dos seus estudos, tá? Ele é um lugar tranquilo, ele é um lugar propício, ele é um lugar preparado realmente ali. Não que precisa ser um lugar, todo especial. Tem gente que não tem essa oportunidade, mas existe um cantinho dos estudos para você? Você tem um cantinho onde você se reserva para estudar? Se você tem um cantinho, o cantinho da sua casa onde você estuda, você precisa tirar desse cantinho tudo aquilo que pode desviar sua atenção. Então, se o celular costuma desviar sua atenção, deixa ele de costa para você, desligue o celular. Se a sua atenção, a atenção dispersa por alguma coisa, por barulhos, tenta colocar um fone, um protetor auricular para isolar o barulho externo. Se o que te preocupa ou o que faz a sua atenção dispersar é a temperatura, é o calor, então deixa ali um ventiladorzinho no lugar. Se é o desconforto, coloca uma cadeira mais ou menos confortável, não tão confortável ao ponto de você dormir, mas uma cadeira mais ou menos confortável, tá? Procure fazer um alongamento antes ali do seu estudo, isso é importante. Isso é importante para você ocupar o seu lugar e começar a estudar. Então o lugar ele precisa ser confortável o bastante para que você não fique inquieto, mas não pode ser tão confortável ao ponto de você ficar com sono e dormir, tá bom? Então preste atenção no lugar e se o lugar está contribuindo para isso. Outra coisa, nos procedimentos pré-estudo, tá? No seu comportamento, na sua postura. Quando eu falo de postura, eu estou falando de você mesmo, a sua postura ao estudar, a sua postura em relação à mesa, à cadeira, a sua postura em relação à visualização dos próprios estudos. O importante é que você faça um alongamento antes de começar os estudos. Tem na internet várias opções de alongamento, onde você lá alonga o braço, alonga lá as mãos, tudo certinho, bonitinho, alonga as costas, as pernas, dá uma alongada.
Porque esse alongamento permite que você estimule a sua circulação sanguínea. Isso vai te dar mais disposição e vai influenciar sim na sua concentração, porque o cansaço é uma das coisas que faz perder o foco. O cansaço, o desânimo, você está cansado, você não consegue focar. Então presta atenção nessa postura também, nessa parte física do negócio, como você senta, como você deixa os seus pés, como você deixa suas mãos, como você se apoia, se os móveis do seu cantinho de estudo estão favorecendo isso. Existe uma pirâmide de necessidades. E as necessidades que devem ser sanadas inicialmente são as necessidades fisiológicas. Então isso também ajuda você a focar nos seus estudos. Se você estiver com fome, você não vai conseguir se concentrar. Se estiver com sono, não vai conseguir se concentrar. Se tiver com sede, não vai conseguir se concentrar. Se estiver suando, cansado, não vai conseguir se concentrar. Então você precisa também cuidar dessa parte fisiológica, dessas necessidades fisiológicas, para conseguir manter uma boa concentração. E aí vem a parte relacionada ao conteúdo mesmo, ao estudo das disciplinas, que é onde você verifica esse problema. Então aí o que acontece? Nós precisamos, quando falamos da disciplina, das matérias e do conteúdo, você precisa visualizar alguma coisa. A visualização, ela interfere diretamente no seu foco, no seu objetivo. Então você precisa de um planejamento dos seus estudos. Planejamento, colocar no papel, meu filho, colocar no papel, planejamento. E você precisa também de organização, ou seja, coloca no papel o seu plano de estudos, coloca no papel os horários que você se dispôs a estudar, deixa aquilo visível na frente da sua mesa, coloca na frente da sua mesa ali. Pô, de tal a tal hora eu tenho que estudar tal coisa, de tal a tal hora eu tenho que estudar tal coisa, e deixa aquilo visual para você. A gente lida melhor com o que é visual, a gente absorve e entende melhor o que é visual como uma ordem, um imperativo. Então você tem que manter, por quê? Porque está ali, você se dispôs naquele horário a organizar os seus estudos, a estudar. Então o planejamento é o que você vai estudar, quanto tempo por dia, e a organização é você definir quais disciplinas, como estudar e deixar isso visível para você. Você já deve ter ouvido aquela expressão assim, dinheiro é o seguinte, você tem que colocar no papel os seus gastos, porque senão o dinheiro vai embora e você não vê. É verdade. E o tempo é uma preciosidade, o tempo também é um valor que você tem. Se você não colocar no papel os seus compromissos, se você não colocar no papel as suas atividades, você perde o tempo passa e você não vê. Vai por mim, faz esse teste, tá? E aí é o seguinte, e aí você vai lidar com o seu tempo e durante o tempo que você tem de estudo, você precisa de foco, E como manter o foco no tempo de estudo que eu tenho? Simples, para você manter o foco, faça o que a gente chama aqui, de ciclo gradativo. O que é ciclo gradativo? Poxa, quanto tempo você está estudando? Professor, eu tento estudar 2 horas, mas eu perco o foco. Bom, então 2 horas você já viu que estudando esse tempo, pegando esse tempo para estudar, você perde o foco. Vamos reduzir um pouquinho? Reduz para 1 hora de estudo. Reduz, e depois você aumenta. Eu gosto muito de fazer o seguinte, eu gosto muito de fazer aquele ciclo que você já deve ter ouvido falar, é uma técnica, é a adaptação da técnica Pomodoro, que é o seguinte, é 30 minutos de estudo, tá? 30 minutos de estudo por 5 minutos de intervalo, 5 minutos de descanso. Essa técnica é muito boa, por quê? Porque 30 minutos você consegue manter focado. Cara, 30 minutos você consegue. Eu não consigo. 15 minutos você consegue. Eu não consigo. 10 minutos de estudo focado você consegue. Então tenta ver o mínimo de tempo que você consegue sem dispersar. Começou a estudar. De repente dispersou, passou 10 minutos de estudo. Então clica lá, dispersou um pouquinho, espera, tal, e volta. Bom, eu aguentei 10 minutos, agora eu tenho o compromisso de aguentar 10 minutos. E estuda mais 10 minutos ali. Vontade de desviar, não, estudou, beleza. E com o tempo você vai aumentando, 10 minutos sem perder o foco, 15 minutos sem perder o foco, 20 minutos sem perder o foco, 30 minutos sem perder o foco, e aí você pode intercalar. Então, normalmente, quando a gente perde o foco, é porque o lugar não está legal, porque a sua postura não está legal, porque você está com alguma necessidade que não foi sanada, ou porque você está com um grande, extenso, um período de tempo muito longo, e aí o corpo começa a ter a atenção chamada para outras coisas. O ideal, de acordo com os processos, os estudos que existem na área cognitiva, o ideal é que você consiga, que você não ultrapasse 45 minutos de estudo sem intervalo nenhum, tá? O ideal é que você não ultrapasse. A partir de 45 minutos, a sua atenção, mesmo que você seja a pessoa mais concentrada do mundo, ela diminui um pouco. Então você passa a perder um pouquinho a produtividade nos seus estudos.
Tu consegue chegar a 45 numa boa? Nos 45 você dá uma pausa, dá uma relaxada, estica as mãos, estica, uns segundinhos, volta. Tá? Se você consegue manter longos períodos de estudo aí, procure não ultrapassar 45 sem um intervalinho pelo menos. Se você não consegue manter, veja quanto você mantém e vai aumentando aos poucos, vai aumentando aos poucos, vai aumentando aos poucos. Se mesmo assim não resolver, aí eu aconselho você a procurar um profissional, que pode ser que você tenha realmente um déficit de atenção, mas existem tratamentos tranquilos para isso e eu tenho certeza que isso não será o problema, até porque, posso dividir com você que eu tenho essa dificuldade, eu tenho uma dificuldade que assim, eu não consigo focar numa coisa só, se só tiver aquilo para fazer. Por exemplo, eu estou lendo. Quando eu leio, para absorver bem o que eu estou lendo, tem que ter a TV ligada. Se tiver TV e rádio, ou TV e música, melhor ainda. Eu gosto de ter essa diversidade de coisas. Aí eu consigo prestar atenção. Eu sei dessa dificuldade, aquela coisa de hiperatividade que vocês ouvem falar. Passei por isso numa época que não tinha essa nomenclatura. As crianças hiperativas eram chamadas dos diabos na escola. Então eu sei o que isso significa, eu sei o que isso representa e eu sei também que isso não é um impeditivo para que você consiga avançar nos seus estudos e avançar na sua preparação, tá bom? Deixa aí nos seus comentários qual é o seu maior problema em relação ao foco nos estudos. Curta o nosso vídeo, compartilhe ele também nas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe aí nos grupos de concurseiro e tudo mais. Faça sua inscrição aqui no canal do Focus Concursos e deixa aí o sininho acionado para você receber as notificações sobre os nossos vídeos toda vez que ele sai. Forte abraço para você, até mais, tchau!